Já pensou em ter R$ 1.000 todo mês com seus investimentos? Sim, galera, ter R$ 1.000 sem precisar fazer aquele esforço suado para poder conquistar e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Fique imaginando o que a gente pode comprar com R$ 1.000. Fazer a compra do mês, pagar um boleto de luz, uma conta de água, pagar coisas que podem livrar um pouco o nosso salário para poder investir mais. E nesse vídeo eu vou falar quanto teríamos que ter em alguns tipos de investimento para que a gente tenha esse retorno de R$ 1.000. Fala galera, Paulo Henrique no comando desse vídeo, trazendo conteúdo para o nosso canal. Tudo bem com vocês? Galera, ter R$ 1.000 assim ó, fresquinho na nossa mão, já para poder gastar da forma que a gente quer e outra, sem precisar trabalhar para ter esse dinheiro, seria muito bom, né? Já imaginou? Pensa aqui comigo, olha, todo mês caindo R$ 1.000 a mais na nossa conta, a gente poderia estar pagando um aluguel, poderia estar fazendo compra no supermercado, poderia estar fazendo outros tipos de custo ou de gasto para que o nosso dinheiro do nosso suor seja investido para trazer mais retorno. Bom galera, fiz esse vídeo aqui para a gente saber quanto que a gente precisaria ter em alguns tipos de investimento, em alguns tipos de aplicações para a gente ter esse retorno aí com R$ 1.000 todo mês. Bom, só para lembrar para vocês, esse vídeo não é recomendação de compra. E como que eu fiz para eu poder encontrar essas empresas? O que eu fiz para poder chegar aí nesse cálculo de calcular aí que eu preciso ganhar R$ 1.000 por mês? A primeira coisa que eu fiz foi encontrar algum site que pudesse me trazer as informações que eu precisava. O site que eu utilizei como consulta foi o Fundamentos. É um dos muitos sites que eu utilizo para poder consultar a empresa, saber como que está a empresa, como que está o seu balanço, como que está os seus indicadores, para saber se a empresa ainda continua dando lucro. Mais uma vez, galera, lembrando, não é recomendação de compra essas empresas que eu vou falar agora, porque simplesmente eu só filtrei pelo Dividend Yield para saber se ela pagava ou não dividendos. Então, eu não olhei os outros indicadores para saber se a empresa é boa ou não. E com isso eu selecionei 2 ações e selecionei 2 fundos imobiliários para entrar dentro desse cálculo. Quais foram as ações que eu selecionei para poder a gente saber qual que é o retorno? A primeira ação foi a Vale e a segunda ação foi a Taesa. Dos fundos imobiliários eu utilizei um fundo de papel que é o Iridium, que é o IRDM11, e o BRCR11, que é um fundo híbrido. Eu utilizei essas 2 empresas para poder estar fazendo esse estudo. Bom, vamos falar um pouco aí dos nossos números que a gente está trazendo para a gente saber o quanto a gente precisa ter. Primeira coisa, como eu disse, a gente tem que ter a informação de quanto a gente tem que ganhar por ano, que é 12 mil, que dividido por 12 dá R$ 1.000 por mês, que é o que a gente quer. Depois eu dividi pela porcentagem do Dividend Yield que cada empresa pagou nos últimos 12 meses para eu poder chegar ao valor que eu preciso ter investido. Então é um cálculo simples, eu já vou deixar a fórmula aqui no canto do vídeo para você dar uma olhada. Enquanto isso eu vou fazer o da Vale mais detalhado e o resto eu vou trazendo um pouquinho mais simples, porque o cálculo continua o mesmo. Bom, o que eu encontrei aí dentro do site, vendo qual que foi a sua porcentagem de distribuição de yield nos últimos 12 meses? Pelos sites que eu consultei, a sua porcentagem de dividend yield foi de 17,47%. Essa foi a distribuição nos últimos 12 meses de dividend yield. E a sua cotação atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é de R$ 80,88. Então, simplesmente eu fiz o quê? Para que eu tenha esse valor de 12 mil por ano em cima dessa porcentagem, eu tenho que ter 68.689,18 centavos investidos na Vale. Então o que eu fiz? Eu peguei os 12 mil, dividi pelos 17,47%, aonde eu vou encontrar aí o total que eu preciso ter para ter esse retorno de 12 mil ao ano. Levando todo esse valor que eu tenho de aproximadamente 69 mil,
quantas cotas eu precisaria comprar da Vale para poder ter esse valor? Você teria que comprar aproximadamente 850 cotas, que isso daria um retorno para você anualmente de R$ 11.974,74. Esse era o retorno que você teria de dividend yield no período de 12 meses. Ou seja, se você pegar esses 11 mil e dividir por 12, você vai estar ali com 900 e alguma coisinha. Talvez teriam que comprar algumas cotinhas a mais para poder chegar aos R$ 1.000, que é o intuito do nosso vídeo. Ou seja, se você quiser ter R$ 1.000 todo mês investindo na Vale, se você tivesse comprado há 12 meses atrás, você teria que ter esse valor investido. Você viu que você não precisa ter muito dinheiro para poder estar investindo e estar tendo um retorno aí, pô, R$ 1.000 todo mês na conta é muito bom. Então você não precisa ter muito dinheiro para ter esse retorno, porém você precisa encontrar empresas boas. Mais uma vez lembrando que não é recomendação de comprar Vale, além de ser uma ótima empresa, porém eu não analisei os outros indicadores da empresa, não analisei se ela tem dívida, como que está o caixa dela, como que está o ROI, como que está o PL, não analisei nenhuma desses indicadores, simplesmente fui pelo seu indicador de dividend yield. E agora nós vamos falar da Taesa, que é uma empresa do setor elétrico. Levando em consideração os mesmos indicadores e o mesmo cálculo que eu peguei dos 12 mil dividido pela porcentagem de dividend yield para eu saber a quantidade que eu preciso ter, o retorno da Taesa em dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,16%. E com esse número, quando a gente dividiu por 12, a gente precisa ter um montante de R$ 118.110,23. Lembrando que a Taesa, no momento que eu gravo esse vídeo, tá com um valor de cotação de R$ 14,85. Olha o quanto você precisa investir na Taesa para ter um retorno de R$ 1.000. Falando em quantidades de cotas que a gente precisa comprar da Taesa para poder ter esse retorno aí de R$ 1.000 por mês, a gente precisaria ter 7.953 cotas. E com essa quantidade de cota, ela nos retornaria anualmente R$ 11.930,32. Ou seja, esse seria o nosso retorno anual, que se a gente dividir por 12, dá ali aproximadamente R$ 995. Ou seja, também precisaríamos colocar um pouquinho mais de grana para poder ter os R$ 1.000. Mas estamos próximos ali do R$ 1.000. Mas você viu a diferença quando a gente diminuiu um pouquinho mais a porcentagem? A Vale a gente estava falando de 17%, já a Taesa a gente está falando de 10%, ou seja, 7%. Você viu qual fica a distância de um para o outro em quantidade de investimento? Mais uma vez trazendo aqui, lembrando galera, não é recomendação de compra essas empresas que eu estou falando, mas olha a distância de uma para outra por questão de porcentagem. Não esqueçam de olhar outros indicadores quando for analisar as empresas que vocês querem investir. E agora nós vamos falar do fundo imobiliário, que paga todo mês, ou seja, todo mês a gente vai ter aquele investimento no nosso bolso, diferente de ações que, dependendo da empresa, ela vai pagar a cada 6 meses, a cada 3 meses. Então a gente tem um pouco de diferença dos fundos imobiliários que todo mês ele paga. Falando dos dois fundos imobiliários que eu trouxe, vamos fazer o cálculo agora com o Iridium. Falando do Iridium, levando o mesmo cálculo com a quantidade que a gente precisa receber e a quantidade que a gente tem que achar do dividend yield, o dividend yield dos últimos 12 meses do Iridium ficou aí em 19,99%. E o seu valor de cotação no momento que eu gravo esse vídeo é de R$ 108,06. Levando o mesmo cálculo com os números que a gente tem com o valor da cotação e dividendos e os 12 mil que a gente precisa receber por mês, a gente precisaria ter R$ 92.378,75, que daria ali aproximadamente 860 cotas para a gente ter esse retorno. Com essa quantidade de cotas, com essa porcentagem de dividend yield, a gente tinha um total durante o ano aí de retorno de R$ 11.987,10 ao ano.
Ou seja, se a gente dividir isso por 12, dá mais ou menos R$ 999. Levando aqui agora para o BRCR11, um fundo imobiliário híbrido, trazendo o mesmo cálculo com a porcentagem de dividendos, com o seu valor de cota para a gente saber o quanto precisa ter e os 12 mil que a gente quer receber durante o ano. Ele pagou aí nos últimos 12 meses 8,18%. Ou seja, ele teve aí uma porcentagem de distribuição de dividendo bem menor. O seu valor de cotação no momento que eu gravo é de R$ 69,96. Quanto precisaríamos ter para ter os 12 mil aí num período de um ano para a gente ter R$ 1.000 por mês? No BRCR11 a gente precisaria ter um patrimônio acumulado de R$ 146.699,26. Já é um montante um pouquinho maior, bem maior para a gente ter os R$ 1.000 por mês que a gente tanto sonha aí de renda passiva. Daria mais ou menos um total em cota de 2.096 cotas para a gente ter esse retorno de R$ 11.994,27 ao ano. Ou seja, essas 2.000 cotas daria essa quantidade de retorno que, se a gente dividisse por 12, estaria ali próximo dos R$ 1.000. Então esse foi o cálculo que eu trouxe para vocês entenderem o quanto a gente poderia ter de renda passiva investindo em algumas empresas ou em alguns fundos imobiliários para que a gente tivesse um retorno de R$ 1.000 por mês. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é recomendação de compra, esse vídeo não é recomendação de ativo. Quando você for comprar algum ativo, algum fundo imobiliário, você tem que analisar e ver os seus indicadores. Mas esse vídeo é muito ótimo para que você saiba qual que é o cálculo que você quer saber e quanto você quer receber. Se você quisesse receber aí 2 mil por mês, você iria fazer 24 mil dividido pela porcentagem do seu dividend yield, para você saber o quanto você teria que ter investido naquela empresa ou na empresa que você investe para ter esse tipo de retorno. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, que isso é muito importante para o nosso canal. Compartilhe, galera, compartilhe com todo mundo para que outras pessoas venham nos assistir e também gostar. Se inscrevam, vocês que estão assistindo o nosso vídeo e não estão se inscrevendo, clica aqui no botão se inscreva, que também é muito importante para o nosso canal. E você que não gostou, você que achou que o vídeo não ficou muito intuitivo, deixe o seu recado, fale o que a gente precisa fazer para que eu possa melhorar e assim eu consiga agradar a todos. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.